Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse segundo tópico, vamos considerar o tema, o conhecimento necessário para a salvação. Primeira pergunta, descreva o tipo de conhecimento que somos chamados a alcançar ao subir a escada de Pedro. Aqui coloca a escada de Pedro porque ele escreveu sobre isso, né? Exatamente. Mas é a escada da nossa jornada rumo ao céu, rumo à perfeição em Cristo Jesus. Então, qual é o tipo de conhecimento que é necessário desenvolvermos? Porque ali vai falar que da fé vem a virtude, da virtude agora vem a ciência, o conhecimento. Exatamente. Que conhecimento é este? Então, irmão Luzirley, eu achei interessante isso aqui porque eu gosto de dizer que conhecer a Deus nos blinda contra cair em tentação. Uhum. Né? É interessante notar que a tentação ela é sujeita a todos nós, né? O problema está cair na tentação. Sim. Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, isso nos blinda contra isso. É porque, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, agora a gente vai ter outra visão da vida, outra visão das circunstâncias. Nós conhecemos o desejo de Deus para nós, o propósito dele para a nossa vida, e vivendo a nossa vida ali juntamente com a vida de Deus, né, tendo esse conhecimento, agora a nossa vida ela começa a ser transformada a partir do conhecimento de Deus, né? Conhecendo o que ele tem para nós. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente herda muita coisa dos nossos pais, né? E às vezes até coisas ruins, né? Sim. Algo hereditário assim que não é bom para o nosso caráter, né? Agora, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, que nós somos participantes da natureza divina, aqui na nota fala que as tendências hereditárias cultivadas para o mal, agora elas são eliminadas do nosso caráter. Né? Então, isso só se dá a partir do momento que nós conhecemos a Deus, que olhamos para o caráter de Deus e falamos, não, o meu caráter está totalmente diferente, né? Eu preciso ser transformado. Né? Então, isso só se dá a partir do momento que nós conhecemos e aprendemos de Jesus. Aqui na nota também fala sobre algo interessante, que sempre aprendendo do Mestre Divino, participando diariamente, né, da sua natureza, cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. Então, além de ter o conhecimento de Deus, precisa ser algo contínuo, precisa ser algo diário, precisamos sempre estar estudando a história de Jesus, como que ele reagia diante das circunstâncias. Então, tendo esse conhecimento, tendo Jesus a quem a gente possa se inspirar, né, se espelhar, aí a nossa vida agora é transformada. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer a Deus e o propósito dele para nós. Inclusive tem a frase da nota que é a base de tudo isso que o irmão Otávio está mencionando, está aqui no segundo parágrafo, a segunda frase do segundo parágrafo, a segunda e a terceira. O conhecimento de Deus é a base de toda verdadeira educação e de todo verdadeiro serviço. É a única garantia real contra a tentação. Olha aí. Então, conhecer a Deus é a garantia real que nós temos de vencer essa tentação. E é somente isso que pode tornar alguém semelhante a Deus em caráter. E continua, né? Pelo conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, o crente recebe tudo que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor não nega nenhuma boa dádiva ao que deseja sinceramente obter a justiça de Deus. Exatamente. Outro ponto interessante, Luzirley, é que muitas vezes a gente quer ter garantia de alguma coisa na vida, né? Uhum. E a garantia que a gente pode vencer a tentação é conhecer a Deus. Sim. Olha só que interessante, né? Então, se eu quero ter uma vida espiritualmente boa, se eu quero estar sempre segundo a vontade de Deus, eu preciso conhecer a Ele. Porque Ele me dá a garantia, olha, se você ser participante da minha natureza, se você estiver ligado comigo, eu garanto que você vai conseguir superar as dificuldades, vai conseguir vencer a tentação. Né? Exato, exatamente. Muito bem, então nós precisamos conhecer, precisamos buscar ter isso em nossa vida. Inclusive, acerca do conhecimento de Deus, até na lição primeira nós já falamos bastante e vamos continuar falando ao longo do trimestre. Tem uma lição que vai abordar a questão que envolve o ponto que foi dito desse conhecimento que nos blinda contra a tentação. Tem uma lição que vai falar que, especialmente, conhecimento e manter sempre diante de nós as cenas ali relacionadas à morte de Cristo. Exatamente, os últimos momentos da vida dele. Porque né? quando isso está sempre presente em nossa mente e vem uma tentação diante de nós,
será mais fácil nós pensarmos, poxa vida, se eu fizer isso, eu vou crucificar Cristo novamente. Olha o que Ele fez por mim. Isso vai criando resistência, vai nos blindando contra os ataques de Satanás. Portanto, conhecimento é vida, né? Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Jesus Cristo, se traduz em vida e em bênção para nós, ainda nesta vida, e também nos proporciona a possibilidade da vida eterna. A vida celestial. Ainda existe um outro ponto que é mencionado aqui, que através do conhecimento de Deus nós somos levados a sermos participantes da natureza divina. Isso, né? Exatamente. Novamente, poder em nossas vidas para resistir às provas, às dificuldades e às tentações. E quero lançar uma pergunta aos internautas. Como o conhecimento de Jesus Cristo tem impactado a sua vida? Escreva nos comentários aí do meio do canal, da mídia através do qual você está acompanhando essa transmissão, este conteúdo. Se você estiver no YouTube, no Facebook, no Instagram, escreva nos comentários como conhecer Jesus tem impactado na sua vida. Ou mesmo aos ouvintes da rádio, compartilhem aí nos canais que a rádio oferece como conhecer Jesus tem impactado a sua vida. Vamos à pergunta B. Cite um segundo tipo de conhecimento necessário para o crescimento cristão. Na primeira pergunta falou que nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer algo que é externo a nós, né? Para ser internalizado. Conhecemos a Deus, conhecemos Jesus Cristo, conhecemos a sua palavra. Mas tem outro conhecimento que é necessário e é igualmente importante. Exatamente. É interessante, Luzilei, que o conhecimento a Deus, ele vem em primeiro lugar, né? Sim. E olha só que interessante, a partir disso, agora a gente precisa conhecer também a nós mesmos. Né? Um ponto interessante, por exemplo, de conhecermos a nós, é entendermos o nosso ponto fraco. Né? Quando a gente conhece a nós mesmos, a gente sabe qual que é o nosso ponto fraco. Em que nós temos uma grande tendência a vacilar. Por quê? Satanás, ele também conhece o nosso ponto fraco. E quando a gente conhece, né, a gente já fica atento, porque Satanás ele vai trabalhar exatamente em cima daquele ponto, em cima do nosso ponto fraco. E aí a gente já vai estar como? Preparado para resistir àquela tentação. Né? E outro ponto também interessante sobre conhecer a nós mesmos é reconhecer que somos pecador. Né? Então, Cristo ele só pode salvar aquele que se reconhece que é pecador. Então, certa vez alguém disse, né, que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? O pior doente é aquele que não sabe que precisa da cura. Então, a partir do momento que nós reconhecemos eu sou pecador, precisamos reconhecer isso, né? Por mais que seja algo triste, seja algo duro, mas eu sou pecador e eu preciso da graça de Cristo. Precisamos reconhecer isso todos os dias, né? Somente reconhecendo nos dá a oportunidade de ser perdoado, de ser curado. Então, outro ponto também muito interessante é reconhecer os nossos motivos. Por que eu vou à igreja? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo outro? Quais são os meus motivos? Aqui fala algo sobre algo muito interessante, né? O 2 Coríntios, examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, provai a vós mesmos. Então, a gente está ali na igreja, mas está com que objetivo? Será que só estou indo ali para poder cumprir uma formalidade? Para poder encontrar com os amigos, para poder encontrar com os irmãos? Eu preciso entender isso de mim. O que eu estou indo fazer ali? Qual que é o meu objetivo? Agora, quando a gente se conhece, fala, não, realmente eu estou indo por outros motivos, né? Preciso ir de fato para aprender de Jesus. Preciso ir de fato para conhecer a Ele. Então, eis aqui a grande questão, né? Por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que eu sou um cristão? Por que eu tomei essa decisão? Precisamos ter esse conhecimento de nós para tomarmos ali uma atitude diferente se nós não estivermos vivendo da forma correta, né? Porque muitas vezes, dentro desse contexto que tu está mencionando por último, às vezes nós estamos indo apenas por um costume. Exatamente. Não, eu vou à igreja porque, enfim, sábado é dia de ir para a igreja. Exato. Mas qual é a parte consciente dessa atitude, né? Exato. E às vezes nós vamos à igreja, não nos envolvemos com o culto de uma forma, com entendimento, né? O apóstolo Paulo faz menção disto, de prestar um culto a Deus com entendimento, com sabedoria, e não de uma forma mecânica. Então, estou ali, estou participando do louvor, estou cantando, mas estou sentindo também o que a palavra daquele hino
quer dizer. Então, aquelas palavras, faço as minhas palavras também de louvor a Deus. No momento em que está ali se estudando também a lição da escola sabatina, estou envolvido nesse processo, participando, respondendo, dando atenção aos apelos que são feitos ao longo da lição. Enfim, já mencionamos os momentos de cânticos, né? No momento também da pregação da palavra, eu estou atento, extraindo ali os ensinamentos de Deus para mim. Ou seja, existe uma participação de fato consciente. Né? Exatamente. Não estou ali porque há um hábito, é um costume. Isso em todos os aspectos, conforme tu mencionou. Exatamente. O que me move à ação desta forma? Exato. É interessante, Luzilei, o conhecimento de nós mesmos, porque, veja bem, quando eu fui me batizar, às vezes fica aquela apreensão, né? Passava por uma comissão, né? E tinha toda aquela avaliação. Mas quando foi para eu ser aprovado, eu tinha certeza que eu seria aprovado. Uhum. É claro, não era algo para me engrandecer, Sim. mas porque eu estava fazendo de tudo para poder viver os princípios, Sim. entende? Então, às vezes, quando a gente está muito preocupado, pode ser que às vezes a gente está falhando em algum ponto. A gente pensa, será que eu vou ser pendurado aprovado? em algum pecado. Exatamente. Que ainda não abandonou. Então, assim, no meu pensamento, é claro, né, eu não via algo, pelo meu conhecimento, né, eu não via algo que pudesse me desabonar daquele batismo. Sim. Entende? Eu me conhecia, eu sabia que eu estava lutando para poder fazer o que era correto, eu estava lutando para ser uma pessoa melhor, para ser transformado por Deus. Então, eu tinha esse conhecimento a respeito da minha pessoa. Né? Essa é uma convicção que todos nós precisamos buscar ter, né? A convicção de que, diante da luz que temos lutado, temos batalhado, temos procurado com empenho viver à altura disto. Inclusive, ao longo do trimestre, esse é um outro ponto que será frisado. Nós buscarmos graça e força dos altos céus para vivermos à altura da luz que recebemos. Exatamente. Porque nós seremos julgados diante de Deus, ou por Deus, de acordo com isso. Exatamente, porque como diz aqui o texto, talvez a gente já está até reprovado e não sabe, né? Quando nós não nos conhecemos. Exato. Então, vamos pedir sabedoria dos altos céus para que possamos nos examinar de uma forma exata, mais precisa, para perceber nossos defeitos, nossas deficiências, e então irmos a Cristo em busca de graça e força, até porque se existe uma coisa que é muito complicada, é você tentar levar alguém para o hospital, alguém que está enfermo, alguém que está com alguma debilidade, mas você tentar convencer essa pessoa a ir ao médico e essa pessoa não se entender enferma. Exatamente. E aí Jesus disse, são os enfermos que necessitam de médicos. Exatamente. Mas quando a pessoa não se reconhece enferma, não se reconhece pecadora, ela não reconhece a sua necessidade de Cristo. Exatamente. Entende que Jesus é uma pessoa importante, mas não reconhece que precisa dela para, de fato, transformar aí a sua vida.